Você já percebeu que existem muitas visões diferentes sobre o que é o Kung Fu? Muitas definições distintas? Desde o início da minha trajetória, eu estudei muito longamente, muito profundamente o Kung Fu, de forma que nós identificamos não só os sistemas, as formas e as interpretações que já existem, como também nós descobrimos outras secretas. Hoje, nesse vídeo, o que é realmente o Kung Fu, nós vamos falar sobre os 3 níveis do conhecimento dessa sabedoria antiga. Então vem conosco, fica até o final, que você vai aprender não só a parte mais superficial, mas a parte mais profunda sobre o que é realmente o Kung Fu. Olá, queridos, aqui é o Forró Marcelo. Então hoje nós vamos falar um pouco para vocês a respeito do Kung Fu. O que é realmente o Kung Fu? Aqui no Brasil, o Kung Fu ele é conhecido, quando se fala a respeito do Kung Fu, normalmente as pessoas estão se referindo à arte marcial chinesa. Esse é o conceito. E esse termo ele se tornou muito difundido no Ocidente, principalmente a partir de Bruce Lee, que ele se referia às artes marciais chinesas como Kung Fu, e também a partir de um seriado, né, que foi feito nos Estados Unidos, o seriado Kung Fu, né, com o David Carradine, onde ele estrelava, né, essa série que demonstrava um personagem, todos conhecem isso, um chinês que foi para os Estados Unidos e ele vivia peregrinando e demonstrando as suas habilidades. Então, a partir daí, todo mundo ficou com esse conceito de que Kung Fu era luta, né? Porém, na verdade, na cultura chinesa, o termo Kung Fu não se refere especificamente à luta. Ou seja, Kung Fu é um termo que ele pode ser utilizado para definir o domínio de uma habilidade, né? O domínio pleno de uma habilidade. Então, o próprio termo Kung Fu, quando você vai estudar o ideograma, você vai encontrar ali 2 ideogramas, Kung e Fu. O primeiro ideograma, o Kung, ele tem 2 radicais, que é o Kung e o Lik, né? O Kung, ele significa esquadro, ou um instrumento de precisão. E o Lik significa força, arado, poder. Então aí nós já temos uma primeira interpretação do que significa o Kung. Ou seja, é a fusão de um instrumento de precisão, algo que tem relação com a parte interna, com a teoria, com a sabedoria, com o conhecimento. E nós temos o Lik, que é força, a parte externa, ou seja, a aplicação, né, material, técnica, onde envolve uma habilidade física ou uma ação física. Ou seja, aí nós temos o símbolo Yin Yang, né? Ou seja, a fusão da teoria e da prática, do interno e do externo, do feminino e do masculino, do Yin e do Yang, né? Então isso é interessante porque a gente já começa a entender o primeiro aspecto do significado desse ideograma. Ou seja, é uma fusão aí de teoria e prática. Deve envolver o aspecto interno, energético, e o aspecto externo, prático. Ok. E no segundo ideograma, o Fu, nós vamos encontrar uma definição interessante, que é marido, esposa, ou homem ou mulher de elevada estatura ou posição social. Está relacionado também com o domínio através do tempo. Está relacionado com a persistência, com a continuidade. Ou seja, se você está trabalhando sobre uma habilidade em que você utiliza teoria e prática ao longo do tempo, você vai obter esse grau de Kung Fu. Ou seja, você vai obter essa maestria, esse domínio. E essa habilidade, ou seja, esse grau de habilidade pode ser obtido sobre qualquer atividade. Ou seja, um artista plástico, um advogado, um médico, um artista marcial, um pintor, um escultor, um músico, um atleta de futebol, de golfe, enfim, não importa a atividade que você esteja fazendo. Se você uniu a parte interna e externa na tua prática e você persistiu ao longo do tempo, você vai obter isso que é Kung Fu.
Muito bem, então considerando esse primeiro ponto, nós vamos passar agora para as 3 dimensões do Kung Fu, que aqui dentro da Universidade de Kung Fu nós consideramos assim. Se, por exemplo, você for em qualquer outra escola, pode ser que existam outras definições, outras formas da pessoa ensinar o que é Kung Fu. E talvez a pessoa veja apenas um desses 3 aspectos. Mas aqui no nosso trabalho, nós estamos considerando esses 3 aspectos como a forma completa de se praticar, viver e ensinar o Kung Fu. Então, o primeiro aspecto, mais superficial e externo de todos, refere-se à arte marcial em si. Hoje é indissociável, ou seja, eu não posso falar de Kung Fu apenas no seu sentido amplo e esquecer do Kung Fu técnica, do Kung Fu marcial, do Kung Fu que é ensinar, porque isso já está indissociável, ou seja, na nossa cultura isso já se mesclou. Embora para os chineses, lá você vai encontrar termos distintos, as pessoas podem falar de Wukong, as pessoas podem falar de Wushu, as pessoas podem falar de Koshu, né? Existem diversos termos que em outro momento a gente estuda o significado desses termos, mas se referem à arte marcial. O termo mais correto seria Wushu, que significa a arte da guerra, né? Ou a arte de combate, ou a arte de combater. Porém, você pode praticar o Wushu de acordo com os princípios do Kung Fu. Num nível mais superficial, nós vamos encontrar aí, então, a luta. Você vai se referir ao Kung Fu como a técnica chinesa de combate, com seus diversos estilos. Nós vamos encontrar o Choi Li Fa, nós vamos encontrar o Tong Long, nós vamos encontrar o Tai Chi, nós vamos encontrar o Wing Chun ou Wing Tsun, nós vamos encontrar as suas diversas modalidades. Num nível intermediário, né, num nível médio, nós vamos encontrar o Kung Fu como sistema. Então aí entra o Kung Fu no seu sentido amplo, como é ensinado, né, pelos neoconfucionistas, aqui no Brasil apresentado de uma maneira extraordinária pela organização, pela MOIAT, pelo grão-mestre Léo Imamura. Ele fala muito sobre isso e ensina amplamente isso. Então o Kung Fu no seu sentido amplo, você já vai utilizar todo esse arcabouço, todos esses dispositivos que são utilizados dentro da arte marcial para você ampliar a tua perspectiva como ser humano e, digamos, melhorar a tua qualidade de vida, se tornar uma pessoa melhor na tua existência humana, como profissional, como pessoa, como homem, como mulher, né, como um indivíduo dentro do contexto da sociedade. Aqui na Universidade de Kung Fu, nós utilizamos esse sentido amplo, que isso pode ser utilizado como uma chave para você dominar qualquer conhecimento que exista na humanidade como um todo. Qualquer conhecimento que você queira se apropriar, que você queira obter, você pode utilizar essa chave. Aí nós vamos voltar lá ao ideograma e dizer aplicação de teoria e prática unido ao longo do tempo. Então isso é uma chave. O Kung Fu, no seu sentido amplo, a pessoa ela vai pegar esses conceitos, entender como eles são aplicados na vida, e ela pode utilizar isso para, por exemplo, aprender um idioma, ela pode utilizar isso para dominar uma técnica, uma arte, uma profissão. Enfim, ela pode utilizar isso para o seu desenvolvimento espiritual, ela pode utilizar isso em qualquer área da sua vida, ok? Então aí está o Kung Fu como um sistema de domínio, um sistema de aprendizado. E nós vamos chegar num terceiro nível, vamos falar de um Kung Fu invisível, muito mais sutil, aí mais esotérico, iniciático, ligado a antigas ordens, o Kung Fu na sua mescla com a parte espiritual, quando nós vamos aí encontrar o Kung Fu como uma ciência vibratória. Isso é muito pouco ensinado, é muito pouco falado, mas está relacionado com as raízes mais profundas do Kung Fu. Estudando dentro de determinadas ordens esotéricas, nós descobrimos, por intermédio de alguns mestres, que o Kung Fu foi entregue à humanidade por seres de consciência desperta para que a pessoa aprendesse a colocar o seu corpo em estado de jinas, ou seja, colocar o seu corpo na 4ª dimensão. Nós estamos na 3ª, né? Ou seja, o que é a 3ª dimensão? Altura, largura e comprimento. Então, se você utiliza os fundamentos do Kung Fu, as técnicas, imitando o movimento dos animais, realizando certos exercícios respiratórios, você poderia, a partir daí, alterar a vibração do teu corpo, sutilizar, acelerar a tua vibração física e o teu corpo poderia passar de uma dimensão para outra. Percebe? Então, isso aí é a parte mais sutil.
a parte mais interna, nós estamos tratando do Kung Fu invisível. Ou seja, algo que realmente não é muito comum e as pessoas não falam muito. Nós conhecemos isso, temos uma íntima relação com esse conhecimento e, ao longo da nossa vida, tivemos algumas experiências nesse sentido, inclusive na presença de alguns alunos nossos. Mas algo que realmente não dá para relatar aqui, porque nós vamos falar de coisas que, muito provavelmente, nesse momento, seriam muito criticadas e até atacadas. Então, o que nós queríamos com esse vídeo é realmente apresentar o que é realmente o Kung Fu. Não é só luta, né? Não é só teoria. E por mais que alguns professores, sifus, mestres, tenham raiva disso, né? Tem muita gente, eu já vi alguns vídeos por aí, as pessoas têm uma certa ojeriza do Kung Fu místico, né? Porque algumas pessoas também levam isso na direção do ridículo. E o que é o ridículo? É aquela pessoa que em combate, distante, ela faz um gesto com a mão e a pessoa cai lá do outro lado. Enfim, todas essas fantasias que estão relacionadas com a crença das pessoas. Mas nós estamos falando aqui de práticas, de coisas concretas, de vivências, que permitem que a pessoa altere a sua estrutura vibratória e ela comece a perceber outras realidades. Então é algo que não é absurdo, nos dias atuais, já estudado pela ciência, isso que é a quarta coordenada, o hiperespaço. E quando nós falamos de energia, nós estamos falando de coisas que existem, porém que não podem ser medidas, pesadas, da maneira como as pessoas normalmente analisam tudo. Por isso que quando uma pessoa, um mestre de Kung Fu, ele vai fazer demonstração da parte energética, realiza determinados eventos que parecem sobre-humanos, como, por exemplo, entortar barras de ferro com a garganta, para demonstrar que a energia ela vai se materializar aí, né? Romper determinados objetos, quebrar, ou imunizar o seu corpo. Tem mestres que, por exemplo, deitam, colocam uma pilha de tijolo na cabeça, a pessoa chega com a marreta e bate, como uma forma de demonstrar que a energia protege o corpo de todos esses ataques, né, ou golpes, ou forças que são aplicadas ali, incididas num ponto dado. Então, tudo isso que para algumas pessoas é nada mais, nada menos do que um espetáculo circense, para nós é algo muito sério, porque envolve o domínio de uma energia e a demonstração de que essa energia ela é material. Porém, o Kung Fu como ciência vibratória que nós estamos passando aqui vai além das demonstrações de Qigong, vai além do domínio da energia. Nós estamos falando aí de alterar a vibração do corpo para permitir acessar outras dimensões. Até o próximo vídeo.